Hora de falar sobre o São Paulo, que encontrou um lateral direito e está insistindo para que Mailton se torne reforço do tricolor. Ele chegaria para disputar a posição com o Cédric. Se você não conhece o Mailton, eu te apresento. Atleta de 27 anos de idade, formado na base do Palmeiras e que pertence ao Metalist da Ucrânia. Faz grande temporada com a camisa do Chapecoense. Mesmo sendo lateral direito, é o artilheiro da equipe na Série B. Foram 19 jogos com 6 gols e 5 assistências, ou seja, o cara tem 11 participações em gol como lateral em apenas 19 jogos. Se a gente levar em consideração toda a temporada, 29 partidas, 7 gols e mais 6 assistências. Depois de ser revelado pelo Palmeiras, ele passou por Santa Cruz, Mirassol, Operário, Atlético Mineiro, Coritiba e Metalist, que detém seus direitos econômicos. Primeira proposta feita pelo São Paulo Metalist foi reprovada. São Paulo queria o jogador por empréstimo, sem compensação financeira, e caso quisesse ficar com o atleta, o Metalist cederia o jogador sem custos, até porque o Metalist ainda deve uma grana ao São Paulo pela aquisição do Paulinho Boia. O Metalist disse que nessas condições não sai negócio. São Paulo até cogitou desistir do acordo, mas reabriu tratativas e agora topa colocar uma pequena compensação financeira, além do perdão da dívida, para que o Mailton se torne reforço do tricolor. Posso assegurar que, se depender do jogador e do seu staff, o negócio vai acontecer. O Mailton está muito animado com a chance de se mudar para o São Paulo. Só para completar, registrar que criaram uma fake news envolvendo o Juan Foyth, lateral direito argentino que já jogou na seleção, 27 anos de idade. Ele pertence hoje ao Villarreal e teria sido especulado, teria sido cogitado no São Paulo. Não há nenhuma negociação envolvendo esse atleta, que tem contrato no Villarreal até 2029 e está avaliado em 10 milhões de euros. Hora de falar sobre Jandrei. O São Paulo se livrou do goleiro reserva, que era detestado pela grande maioria dos torcedores, mas os problemas relacionados a Jandrei não terminaram. Primeiro eu quero contar para vocês que o custo do Jandrei por mês no São Paulo girava na casa dos 450 mil reais. Eram 300 mil em salário e o restante em direitos de imagem e luvas. Sim, o Jandrei, reserva do goleiro Rafael, tinha vencimentos de 450 mil mensais, mesmo com toda a dificuldade e a crise financeira pela qual passa o tricolor. Importante contar também que o empréstimo ao Juventude até o fim dessa temporada não tem compensação financeira e o São Paulo também vai ser responsável por uma boa parte dos salários do Jandrei. Em troca, nessa negociação, o tricolor ganhou um percentual de um atleta que pertencia ao Juventude, mas que já é monitorado pelo São Paulo há algum tempo, atleta das categorias de base. Dá para imaginar que com essa operação, o custo a que terá direito o Juventude em relação ao Jandrei gira na casa dos 200 mil mensais, outros 250 mil serão responsabilidade do tricolor. Uma observação importante: fui pesquisar sobre goleiros reservas que têm salários superiores aos de Jandrei. O único que eu lembrei foi João Paulo, que vestia a camisa do Santos e ganhava 480 mil por mês, mas, como já contei nesse vídeo, o João Paulo será reforço do Bahia. Dessa maneira, o Jandrei, se tivesse ficado no São Paulo, seria o goleiro reserva mais caro do futebol brasileiro. E o pior vem agora: como o contrato do Jandrei com o São Paulo só termina em dezembro de 2026, a tendência é que ele volte no início do próximo ano para cumprir seu último ano de contrato, a menos que arrebente com a camisa do Juventude e o time de Caxias do Sul tente sua permanência em definitivo. Hora de falar sobre o São Paulo com duas novidades para o sistema defensivo. A primeira delas, Rafael Tolói, zagueiro de 34 anos de idade, já desembarcou em São Paulo para realização de exames médicos e assinatura de contrato. Ele fica até dezembro de 2026, embora exista a possibilidade de prorrogação automática até 2027, se ele bater metas no próximo ano. Atleta que estava há 10 anos no futebol italiano, vestindo a camisa da Atalanta por lá, inclusive foi campeão da Liga Europa e campeão da Euro com a seleção italiana. Jogador de primeiro nível que chega a um custo alto, mas para ser titular absoluto. Mas esse não é a única novidade para o sistema defensivo do São Paulo. O técnico Hernan Crespo tem elogiado demais Isaac. Só 19 anos de idade, atleta das categorias de base do São Paulo, tem jogado no Sub-20 e sido aproveitado com cada vez mais frequência na equipe principal em treinos. O Isaac tem deixado tão boa impressão que recentemente já ultrapassou o Igão, que era sempre o zagueiro mais utilizado da base para treinos no time profissional. O Isaac havia chegado ao São Paulo somente nessa temporada, até 2024 pertencia ao Red Bull Bragantino, onde inclusive chegou a jogar como titular na equipe profissional.
Contratação dele fechada em janeiro por R$1,5 milhão por 80% dos direitos econômicos. Só para completar, contar que o Isaac também já teve participações na seleção brasileira sub-17, jogando o sul-americano da categoria em 2023. Bora falar agora sobre Rafael Tolói e reviravolta em relação às negociações com o Tricolor. Na semana passada o São Paulo tentou fechar com o Tolói, que estava livre no mercado desde junho, depois de não renovar seu contrato com a Atalanta. Pois bem, na semana passada São Paulo e Tolói não chegaram a um acordo financeiro. A pedida do Tolói foi considerada muito cara e o São Paulo passou a tratar como prioridade a contratação de Igor Rabelo. Na terça-feira pela manhã existia enorme otimismo de que o Rabelo seria contratado, só que o Fluminense atravessou o negócio, ofereceu mais dinheiro e deve anunciar a qualquer momento a chegada do zagueiro do Atlético. A partir daí o São Paulo passou a retomar as conversas com o Rafael Tolói. Lembrando e tentando apelar para o aspecto sentimental, o Tolói foi atleta do São Paulo antes de se mudar para a Atalanta, onde disputou as últimas 10 temporadas e agora, 10 anos depois, o Tolói está de volta ao futebol brasileiro para voltar a jogar pelo São Paulo. Essa passagem na Atalanta de 10 anos foi das mais vencedoras. O cara chegou a ser naturalizado italiano e convocado para a seleção Azzurra, que tem como grande destaque seu sistema defensivo. O Tolói, inclusive, participou da campanha de título da Euro da seleção italiana. Agora um pouco mais velho, 34 anos de idade, sem a mesma performance, volta com um contrato menor. Ele assinou com o São Paulo até dezembro de 2026, com prorrogação automática até dezembro de 2027, se metas forem batidas no próximo ano. O Tricolor espera pelo Tolói nessa quinta-feira para a realização de exames médicos e assinatura do vínculo. Tolói que estava de férias curtindo com a família na cidade de Goiânia. Só para completar, o novo reforço tricolor se junta a Arboleda, Alan Franco, Ferrarese e Sabino. As opções para o sistema defensivo, vale a lembrança de que o técnico Hernan Crespo tem utilizado 3 zagueiros. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.